tarde, pessoal. Mais uma vez eu estou aqui com vocês com a Vovocast. Dessa vez com uma pessoa fantástica, com o nosso querido amigo Nelson Cameda, o, como, o popular Japa do Reino. Eu só queria entender por que Japa do Reino. Não estou entendendo. Egito do Reno é o nome que uma pessoa lá do norte, a Karine, Pedro, colocou. Aí na hora eu achei que era bonito, mas eu não sabia a responsabilidade que carregava esse Japa do Reino. Aí depois que agora eu entendo. Agora eu entendo porque é uma responsabilidade que realmente se eu sou a única pessoa praticamente que eu não posso fazer nada fora do moral, porque é a mesma coisa, tipo assim, levar o nome de Deus no lixo, né? Então, já para Reino, eu, eu estou honrando a palavra conforme alguém, a pessoa que mandou, não foi à toa, não, foi dirigido por Deus para dar esse nome. Então, eu agora estou honrando esse nome. Tá certo. Viu? Olha, gente, para quem não conhece, Japa do Reino ou Nelson Cameda, é essa pessoa simpática que hoje nós vamos bater um papo gostoso, que ele vai contar um pouquinho da como funciona, né? Ele é massoterapeuta, além dele ser massoterapeuta, ele vai contar também para nós como funciona essa terapia da constelação familiar dos ancestrais. Porque, gente, é muito gratificante ouvi-lo e ele ensina muito, ele ajuda muitas pessoas. E eu gostaria, Nelson, e foi através de muito sofrimento na vida dele que ele entrou fazer essa terapia. Fala aí para nós, Nelson. Conta como tudo Então, aconteceu. tá. Boa tarde, pessoal. É assim, questões. Dizem que toda dor, todo bloqueio tem intimidade com propósito. Então, quando eu descobri como poderia resolver meu problema, achei o propósito também. Então, era na minha família. Meu pai é muito trabalhador e não conseguia prosperar. Sempre chegava no, na média alta, assim, de repente voltava a zero. Eu também fui 3 vezes. Voltei a zero. Minha irmã casou com a pessoa mais próspera da cidade e faliu. E por causa do estresse do, da falência, já se foram, já está no outro plano. Então, até aí, quando eu percebi isso, que já estava com quase setenta anos, pensei, a vida é assim mesmo e ele estava deixando levar. Mas quando essa energia passou para meu filho, e meu filho já estava quebrando pela terceira vez. Foi o tempo de eu chegar e questionar a Deus por que estava acontecendo isso com minha família. E realmente foi bem difícil. Meu filho é uma pessoa assim, um pouquinho além da média, porque ele já trabalhou com robótica, ele está na China. Inclusive, agora ele, por causa de toda a atenção que eu dei para minha família, hoje, esse mês, ele vem palestrar aqui no Brasil, em São Paulo, sobre para os empresários para empreender lá na China. Então, foi uma coisa, eu fiz para mim, para minha família e resolveu o problema da minha família, do meu filho. Aí eu fiquei pensando, será que é só para mim, né? Aí que eu vi o propósito e também Deus colocou no meu coração quando ele me deu esse insight que eu tenho dom para enviar luz para os ancestrais. Também colocou duas frases no meu coração: menos julgamento, mais compaixão, e ser simples e coração ensinável. Então,
toda a jornada de terapia que eu faço, jamais julgar, porque é, já foi me avisado. Você vai fazer, Deus colocou para mim, você vai fazer essa terapia, mas nada de julgamento. Então, se jogar, não vai dar certo. Então, como é que é o sintoma das pessoas que têm os ancestrais na dor? Pelo menos 80% da população tem questões ancestrais eh, que trava a vida da gente. Então, eu comecei a fazer atendimento, quando faço live, eu atendo uma pessoa para mostrar às pessoas como funciona. Então, as pessoas que não quer aparecer na live, aí me chama no WhatsApp e faço videochamada. É assim, as coisas funcionam assim. É, Muitos religiosos não aceitam isso aí e não quer nem conversa. Então não aceita e tudo bem. Só faço para quem aceita, quem permite. Então quando eu faço essa terapia para as pessoas, ontem mesmo, né, eu estava na live e a pessoa já um ano que a mãe morreu e não conseguia ter sossego. Aí quando eu olho pela árvore genealógica se, se, eh, se realmente a pessoa tá Não, com. não Não deu, deu, não deu. não deu para ver por causa do efeito atrás. Ah, sim, tudo bem. Aí eu faço, pela radiestesia, eu vejo se a pessoa está. Como é que Deus me deu o dom de ver se os ancestrais estão na dor ou estão na luz. Então, eu enviei luz, que ela sofria muito sonhando com a mãe, já tem um ano, e quando vi, a pessoa estava muito, muito mal. É, eu percebo que as pessoas morrem de repente, parece que foi AVC, então morreu de repente e a pessoa nem sabe que morreu e fica pairando no local que morreu e precisa de alguém fazer uma oração para que a pessoa siga a vida espiritual da pessoa. Então, depois que envia a luz para a pessoa, aí ela sentiu um alívio e eu tenho certeza que essa noite ela deve ter descansado bem. Então, esse tipo de dom que Deus me deu para ajudar as pessoas. Então, se é 80% da população, pelo menos, ou mais, né, tem questões ancestrais que atrapalham a vida da gente. Então, se Deus me deu o dom de levar a luz para os ancestrais, e pode até pesquisar na, na inteligência artificial, se os ancestrais interferem na nossa vida presente. Ele diz que até a quarta geração interfere na nossa vida presente. Então, se os ancestrais estiverem honrados com os princípios, eh, recebemos repetições padrões positivas. Se eles não estiverem honrando alguém da família lá atrás, não tiver honrado os princípios, então recebemos energias negativas e repetições de padrões negativas. Isso atrapalha a vida e até existe, nessa energia vem até maldições que atrapalham a nossa vida. Viu, Nelson? Essa repetição de padrões que você fala, quer dizer o quê? Quer dizer uma doença? O que seria Pode exatamente? ser, pode ser doença também, pode ser, no meu caso era é, maldição contra prosperidade, ninguém conseguia prosperar na minha família, e tem vários, porque eu faço e muitas pessoas param de tomar remédio, porque o que acontece quando os ancestrais nossos são iluminados, a nossa espiritualidade eleva. E o que acontece? Quando nossa espiritualidade eleva, junto com o espiritual vai o emocional. Se o emocional eleva, também entra em ressonância com a doença, geralmente, doença e qualquer tipo de problema, ou o vírus tem são frequências baixas.
E quando a gente está mal espiritualmente, a frequência emocional também está baixa. Então, nós entramos em ressonância e conectamos com a doença, com o vírus, com tudo. Na época do Covid, eu tinha certeza que eu não precisava tomar a vacina, mas por causa do meu trabalho, que era massagista, eu tive que tomar para que eu não gosto de ficar mentindo. Para mim, tanto faz, né? Então, isso é muito importante porque aumenta a espiritualidade, dá um sentimento de, é, no lugar de julgamento, a gente percebe que quando o nosso espiritual aumenta, temos compaixão das pessoas. Então, a, a harmonia dentro de casa melhora bastante. Entendi, entendi. E como é que funciona aí o seu o trabalho que você faz? Parece que eu vi você mexendo com pêndulo, é com pêndulo que você trabalha? Como é que é? É tudo através do pêndulo da radiestesia que eu Ra- identifico as pessoas. Radiestesia é o pêndulo, né? A gente usa o pêndulo, que é de madeira melhor. Usa o pêndulo Ah, e o que a gente perguntar, quem entende a radiestesia sabe que o que nós pensarmos e perguntarmos, ela responde positivo ou não, ou também pode ver na escala. Opa, não, 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 não. Põe não bem dá, né? assim na sua frente, assim, ó. Põe assim, ó, na sua frente, assim. Então, Ah, então, tá. ah, Opa, aqui, então, não, 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 aqui. Assim, isso, é isso. Agora deu. Legal. então, ah, por aqui dá para ver se a pessoa tem ancestrais na dor ou na escuridão. E também eu tenho como ver em que frequência a pessoa está vibrando. Então, se a pessoa está governante ou está pensando mais no passado, aí tudo por causa da interferência de repensões padrões, muda a, a energia e a gente não consegue prosperar, porque é emocional, para prosperar, tudo precisa estar com o emocional bem alto. Então, o que que acontece? Quando espiritualmente eleva, até as doenças, as pessoas param de tomar remédio, porque o emocional ah, aumenta e não entra mais em ressonância com doença, com vírus ou qualquer outro tipo. E a pessoa pode até se curar de câncer porque é emocional, porque até o câncer, o fundo da doença câncer é emocional. Então, e falta de perdão também é questão emocional. Tudo isso por quê? O que que acontece quando as pessoas recebem essa terapia? Quando os nossos ancestrais estão na luz, nós recebemos luz. Então, você pode notar que as pessoas felizes, os pais são espirituais. Ser espiritual não é aquela que frequenta a igreja, é, muita igreja, não. As pessoas que honram os princípios. No Brasil tem muitas coisas que o pessoal fala, "Ah, todo mundo faz, eu posso fazer." E se realmente está fora da lei, está fora do padrão, fora dos princípios. Então, o que que acontece? Quando nós aumentamos a espiritualidade, nós crescemos ah, emocionalmente, e emocionalmente sentimos compaixão, a harmonia dentro de casa se torna melhor, porque não há briga mais, não tem motivo para brigar mais, porque você, em vez de criticar, você tem compaixão. E sabe que aí começa a entender que todo problema que a pessoa às vezes fala para você não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. Você vai entender as pessoas e você eh, eh, vai conseguir compreender e explicar questões familiares
aí pode perguntar para os seus pais como é que era, e geralmente, quase sempre, são repetições de padrões que receberam. Por que que padrões ancestrais podem atrapalhar a nossa vida? Porque se nossos pais, por exemplo, se eu não tivesse recebido boa educação do meu pai, questão moral também, eu não poderia dar para o meu filho. Então, se meu pai não tivesse recebido bons ensinamentos do pai dele, do meu avô, ele não poderia dar para o meu pai. Então, até quarta geração, essa frequência vem é, através do, do nascimento, já vem embutido na, na criança, na mente da criança. Isso vem repetindo. E o que eu faço é quebra de repetições negativas. Então, vai ter sempre repetições, só que as negativas, quando os ancestrais são iluminados, eles começam a emitir energias positivas para a gente. Então, quando as pessoas têm uma frequência de padrões positivas, a vida há muitos altos e baixos. Então, quando a vida dá algum baque, os ancestrais, a luz que eles dão, é, equilibra e não cai tão fácil. Dá uma equilibrada, caída, mas sobe. Agora, quando os ancestrais estão na dor, quando a gente está na recaída, na baixa, eles tentam ajudar, piora a nossa situação. Aí realmente fica bem difícil e a gente não sabe por quê que nossa vida fica difícil e, e fica no inconsciente. Então, sempre eu digo na minha live, até as pessoas aparecer na minha live, era inconsciente. A partir do momento que eu digo que os ancestrais podem estar interferindo na sua vida e não está fazendo você prosperar, ou doença ou qualquer coisa que tem, já é uma escolha. E muita gente, por causa da religiosidade, não consegue assimilar isso aí e não aceita, nem de graça eles querem, porque a religiosidade faz com que bloqueie, né? Bloqueie Eles não essa bênção, aceitam, né? não aceitam. Então, quem não aceita também não faço, porque só funciona mesmo quem aceita. Porque é um livre-arbítrio, a gente não deve ultrapassar, porque não vai adiantar nada, só vai perder meu tempo. É, tem que respeitar, né, Nelson? Tem que Então, respeitar o livre-arbítrio de cada um e o entendimento de cada um. Infelizmente, né, todos que não pensamos iguais, né? É, não, cada um tem uma tem forma. dia que aparece várias pessoas que já receberam e me dão feedback positivo, e cada dia mais as pessoas estão entendendo que tem uma maneira de destravar essa, como é que fala, né? As pessoas ficam na mesmice, vai, e sempre caindo na mesma armadilha, né? No mesmo patamar. É o que acontecia com a minha família. Ninguém conseguia prosperar. E quando bateu no meu filho, eu falei, não é possível. Aí quando eu fui ver os ancestrais, tinha problema na minha família, da parte do meu pai, estava tudo bem, porque eu lembro que meu avô, na época, que quando ele faleceu cedo, mas ele era cristão, ele fazia muita caridade. Então, e diz que na morte dele já ouviu falar em morte maravilhoso? A pessoa chegar, tá morrendo e fala que tá indo para o céu. É o céu abrindo para a pessoa e a pessoa vai cantando louvores. Isso que foi a coisa mais linda, a morte dele. Agora, a parte da minha mãe, aparentemente, ela é uma super mãe, mas só que alguém lá atrás tinha feito desonrado os princípios da prosperidade. Então, é, ela carregava uma energia, uma maldição contra a prosperidade, que ninguém conseguia prosperar. Então, foi bem difícil e
Eles viveram, minha mãe viveu até 84, meu pai até 94, só que sempre naquele patamar bem baixo, não conseguia passar daquilo. E tudo que eu trabalhei junto com ele, eu morava no Rio de Janeiro, quando voltei, tinha voltado do patamar quando nós compramos a casa. Todas as casas que tinha vendido já, tínhamos comprado já tinha vendido. Quer dizer que não consegue, e se não tirar essa maldição, essa repetições padrões ancestrais, a gente é, é bem, não é que é impossível. Se a gente tiver um líder espiritual e se fizer um sacrifício de oração para as pessoas, abençoarem as pessoas, orarem pelas ancestrais, aí nosso campo de ancestrais, repetições padrões deixa de ser. Só que nesse tipo de terapia que faço, é, quando quando recebi esse dom, eu comecei a fazer a constelação familiar e eu perguntei para a professora como é que é o nome da minha terapia. Ela disse, não tem, você coloca o nome que você achar melhor. Aí, então eu coloquei constelação familiar para os ancestrais. Isso tem, é, eu tenho que colocar mais pressão para mais pessoas é, ouvirem essa mensagem, para que mais pessoas sejam libertadas. Então, é uma missão do Japa do Reino mesmo, porque esse Japa do Reino é pesado, quer dizer, pesado é bom porque realmente me faz bem. E, e realmente quem me sugeriu esse nome, eu não, realmente eu estou Estava muito feliz. iluminada, né? A Tá, pessoa estava iluminada. assim, tudo que acontece na minha vida hoje, é, eu sinto que é uma direção de Deus. É assim, né? Quando tem dimensões, né? Quando a gente vive na terceira dimensão, tudo acontece. Mal quando a gente espiritualiza e quando a gente começa a entender, começa a ouvir a voz do Espírito Santo, é praticamente a gente está na quarta dimensão. Aí vive uma vida com conexão com Deus e você consegue, quando Deus tem alguma coisa para você, você consegue sentir. E quando você está errado, alguma coisa que Deus quer corrigir, as repressões de Deus para você é bem mais leve, porque não precisa dar pancada muito grande para você perceber. Então eu também recebo algumas correções de Deus, mas eu falo, nossa, é, a gente pega logo, fala, estou errado aqui, assim, assim, e a gente conserta e alinha e vai caminhando. E assim, fazendo as pessoas felizes, isso me dá muita alegria e razão de viver mais, né? E eu vou viver até 120 anos e sem bengala, sem fralda. Opa! Isso é bom. Mas você sabe, se você põe isso na mente, você vai mesmo, porque é um objetivo de vida. Você coloca, Então, você alcança. É um tô propósito. 120, 120 anos, eu estava lá no resort do Pablo Marçal e eu estava correndo 5 km. Quem estava chegando, ele batia com a mão e olhou para mim e falou assim: Desse jeito você vai viver 120 anos. Então eu falei: recebo. Então ele profetizou: eu vou viver até 120 anos com saúde. Por isso que eu corro de manhã. Hoje já corri mais de 5 km. E cuidar da saúde, porque principalmente essa terapia, quando mexe com energias, realmente é cansativo, e se a pessoa não cuidar da alimentação e do corpo, realmente é quase impossível de fazer essa terapia. Por isso que eu faço alimentação equilibrada e o natural, né? É, hoje em dia já fazem assim, tipo assim, compra tudo que chega em casa. Se plantar, nasce. Aí é natural. É tudo aquele que chega em casa e não consegue plantar, é porque já tem alguma coisa misturada aí. É, já tem alguma coisa ali, né? Então, geralmente é o que eu faço, o que eu como aqui é mais natural. Mais natural. Só algumas coisas assim. E ainda, eu quando não é natural, é,
quando a química, também eu tenho um cartão que muda a frequência e esse celular, ela, ela melhora, elimina toda a química do alimento. é, e às vezes eu fico pensando, será que é coisa da minha cabeça, né? Aí um dia eu no supermercado, eu peguei, comprei um bombom e comi. Aí comecei a dar azia. Aí falei, por que que me deu azia se eu gosto de chocolate e não me faz mal? Aí eu lembrei que toda vez que eu como chocolate, eu coloco a energia que tem no celular para Antes de amenizar comer. aqui antes de comer. Aí depois, por isso que eu senti que não é questão de, de, de pensar ou de cabeça. Realmente, quando eu vejo também esse cartão que eu tenho no celular, melhora também quando eu faço corrida, eu, nesses nesses dois braceletes, tem os cristais que tem no celular, e dá para fazer dar tiro assim na subida e com toda a tranquilidade. Quer dizer que me dá uma energia, aumenta a frequência do sangue e esse também a gente vai fazer um outro dia um podcast falando sobre é, esse cartão que realmente e Ajuda, né? quem acessar meu Instagram vai ver alguém fez o corte para mim e eu falando com o Pablo, eu apresentando o produto. E na época, no começo eu estava vendendo por R$ 10, ele falou, eu vou investir R$ 300. Ele tem compromisso público comigo para ser sócio, quer dizer que esse ano eu vou realizar esse sonho. Viu, ô Nelson? Esse cartão aí que você tem, que nem muitas pessoas, muitas não, né? Já é comprovado que você não pode dormir com o celular no quarto, por exemplo, por causa da radiação que ele tem, né? Diz que é prejudicial à saúde, né? E com esse cartão, qual é o benefício que ele faz nesse sentido? Olha, por exemplo, se eu pego esse celular e fico na mão, a mesma frequência negativa do celular, ela chega no sangue. Aí baixa o pH do sangue, aí a gente começa a trabalhar mais. E principalmente quando é criança, fica no rosto, atrapalha os olhos e atrapalha até no aprendizado. E, e faz com que prejudique em todo sentido. Tem gente que normalmente, mesmo o pessoal adulto mesmo, está com o celular, fica falando e sente mal por causa da frequência. Então, esse celular, esse cartão faz com que aumenta, se torne positivo a frequência do celular. Quer dizer, toda a iluminação. Também tenho estou desenvolvendo um produto que toda casa, toda a iluminação, toda lâmpada hoje é LED. A frequência aqui é a mesma coisa do LED. Todo a frequência LED faz mal para a saúde. Aí fica pensando, por que LED faz mal? Então, LED é uma energia que é usado nas armas antiaéreas que derrubam outro avião. Quer dizer que LED é o laser diminuindo, diminuindo a frequência, mas faz mal do mesmo jeito. Ela é exposta há muito tempo, faz mal do mesmo jeito. Então, hoje em dia as casas são tudo de LED, então eu também estou desenvolvendo um produto para que todas as lâmpadas tenham esses cristais para ter uma boa energia e que a luz do LED da lâmpada não faça mal mais para a saúde. Ô Nelson, o nosso tempo aqui já está Tá bom.
Está inspirando. E eu gostei muito, muito mesmo de falar com você, de ter essa explanação. Vamos marcar outra vez, né, então, para a gente falar sobre melhor sobre esse cartão sobre esse que, cartão. que bloqueia todo o mal que o celular faz perto da gente, né? O Toda que eu essa. falo para as mães, né? O celular, esse cartão, faz com que não faça mal fisicamente. Agora, o conteúdo é com a mãe. É, o conteúdo de campanha. Verdade, tá certo. A mãe que tem que Então, bloquear. Então, gente, eu vou pedir para você fazer as considerações finais. O que que você achou? O que você gostou? Deseja mandar um Olha, recado? a todos que já receberam a terapia, fale com mais pessoas sobre o benefício, a leveza, é, que muitas pessoas já reconciliaram com seus maridos, com suas esposas, que essa alegria seja levada para mais pessoas que divulguem realmente quem sentiu bem, divulgue para outras pessoas para ser beneficiado. Porque sempre digo, 80% das pessoas têm questões ancestrais que faz a gente patinar na nossa vida. Então, eu desejo que eu quero alcançar pelo menos 10% da população, né? Então, por isso que eu faço toda live, às 10 horas, 11 horas mais ou menos, eu abro a live e ainda eu quero fazer de dia também, 2 vezes por dia. E em toda live eu faço um atendimento online. Isso é gratuito para que as pessoas vejam e sinta o efeito Benefício. o benefício dessa terapia. Realmente é uma coisa assim tão fantástica que começa a haver luz dentro da sua família, tá? Então, sem julgamento, menos julgamento, mais compaixão. Então, esse sentimento que cria quando recebe, os ancestrais são iluminados. Então, pessoal, mais uma vez agradeço a todos que vão assistir. Agradeço de coração e peço a vocês, por gentileza, que curte nosso canal, compartilhem, clique no sininho, para que a gente consiga trazer para vocês mais informações, mais pessoas que venham até a nós aqui, dar o seu exemplo de vida, o que faz e tudo mais. Tá bom? Um grande abraço, Nelson, o nosso querido, como fala, Chapa do Reino. Muita força para você e muita luz, tá bom? Beijo. Obrigado a todos pela atenção. Yes!